Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e a gente está começando mais uma videoaula do curso TechnoHour Swift. Eu fiquei uns 15 dias sem gravar, mas agora acho que a gente consegue retomar tanto a publicação dos livros, né, dos volumes, quanto também agora a parte dos vídeos de novo. Bom, para compensar o atraso eu resolvi deixar um presentinho para vocês, tá? Eu não sei em quanto tempo vai ficar disponível isso, mas da outra vez eu conversei com vocês, né? Falei para vocês que por algum motivo o livro, que é bem o tema dessa aula, né? Que é o de controle de fluxo, ele acabou ficando parado na Apple. Não sei dizer porquê, fazem aí quase um mês já que o livro está lá esperando aprovação. Eu já publiquei uns 2 ou 3 livros depois disso e todos eles foram aprovados, mas por algum motivo esse de controle de fluxo não foi. E o pior de tudo é que eu não tenho a menor ideia do porquê, uma vez que geralmente o processo funciona assim, né? Você submete o livro, eles ficam na fase de aprovação lá. Se eles encontram algum problema, eles normalmente abrem um ticket, né, lá no sisteminha lá do iTunes Connect, e baseado naquele ticket eu teria que resolver algum problema, submeter de novo e aí eles aprovariam. Infelizmente eu não sei absolutamente nada com relação a esse livro. A Apple ela nem aprovou o livro, mas também não abriu nenhum tipo de ticket indicando nenhum problema. Então eu já mandei um monte de e-mail para lá, já tentei falar com todo mundo que eu podia falar, não sei o que aconteceu. Então justamente por isso eu resolvi dar esse livro de presente para vocês, pelo menos no período aí em que a Apple tiver ainda com ele bloqueado lá. Eu sei que a maior parte do pessoal costuma fazer o download com iBooks. Então o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu peguei uma cópia em EPUB, né, que é exatamente a mesma cópia que vocês pegariam lá tanto na Amazon quanto na iBooks Store, e deixei num link meio escondido lá no TechnoHour. Então para quem está assistindo aqui o nosso mini curso, basta que vocês deem uma olhadinha então deixa eu ver como é que eu mostro isso daqui, nesse QR Code aqui. Vocês podem usar isso daí pelo seu celular ou por onde vocês preferirem. Ele vai levar para um link escondido lá dentro do TechnoHour e de lá vocês vão poder fazer o download. Então aproveitem, façam esse download agora. Eu até escrevi lá no blog que é o seguinte: infelizmente esse livro ele não vai ser atualizado depois, tá? Então a cópia que vocês vão fazer o download lá agora vai ser exatamente a mesma que vocês comprariam, tá? A única diferença é a seguinte, até já aproveito para avisar, nos primeiros 3 livros, né, eu acabei de fazer modificações na semana passada, já mandei para a Apple e eles já atualizaram, tanto na Apple quanto na Amazon. Por que atualizações? Justamente porque o Swift é uma linguagem nova, em que ela ainda está amadurecendo. Então houveram algumas modificaçõezinhas da linguagem, principalmente voltada a array, esse tipo de coisa, que eu fiz atualização no livro. Não é nada muito impactante, mas que precisa de atualização. E a questão é, quando vocês compram um livro, tanto pela iBooks Store quanto pela Amazon, vocês recebem esses updates depois. Como é que funciona isso? Basta que você pegue, em alguns casos você vai receber uma mensagenzinha de update, mas se você não receber, basta que você apague a cópia que você tem no seu device e faça um novo download. E aí o novo download já vem com ele todo atualizado, tá? Então isso já aconteceu para os primeiros 3 livros, né? Esse daqui, na realidade esse daqui também, né? Porque esse daqui é o 4º livro. Foram os 4 primeiros livros que eu atualizei. Todos eles foram atualizados baseado na versão do Xcode Beta 4, tá? É aquela história, se vocês baixarem esse daqui, eu estou deixando ele disponível justamente para o pessoal que está assistindo as videoaulas. Então eu acho ruim vocês assistirem a videoaula e não terem o livro para acompanhar. Então façam o download lá, podem pegar, mas a diferença vai ser justamente essa. No momento em que a Apple liberar o livro, aí eu vou tirar esse link do ar e vocês vão ter que comprar o livro lá na Amazon ou na iBook Store. E a grande vantagem vai ser justamente essa, né? Comprando o livro, mesmo quem faça o download desse daqui agora, eu sugiro que depois faça o download oficial, justamente para conseguir acompanhar daí a linguagem, né? Apareceu esses tempos um pessoal reclamando do pessoal que estava montando o curso de Swift, né? Já que era uma linguagem ainda tão nova, e na minha opinião não vejo problema nenhum, justamente porque é aquela história, eu não compraria nada impresso de Swift hoje, justamente porque realmente a linguagem está mudando. Mas na parte digital, eu estou acostumado a vender aplicativo, né, na App Store, então para mim isso daí é uma coisa tradicional. Então qual é a ideia? Eu estou fazendo à medida que está aparecendo, as modificações eu vou atualizando e eu sei que a atualização chega para vocês de forma gratuita depois.
Então, para quem quiser, já ficou bastante tempo aí, aproveitam, façam o download então do livro e podem acompanhar então a aula de hoje, ok? Então, só lembrando, assim que o link ficar disponível lá para compra do livro oficial, eu tanto aviso aqui vocês, quanto eu também deixo... Então, só então para finalizar, façam um download então agora para vocês poderem acompanhar a aula e depois comprem a versão oficial quando sair no iBooks Store. Na Amazon já está disponível, mas eu sei que a maioria do pessoal gosta de comprar na iBooks Store, ok? E daí, com a compra oficial, vocês depois conseguem ter as atualizações gratuitas à medida que o conteúdo do livro for evoluindo, ok? Então tá bom, gente, vamos passar então, voltar para o curso. Então o que a gente vai ver hoje? Hoje a ideia é a gente fazer o seguinte... eu separei para vocês aqui, essa é a primeira versão que eu vou tentar usar de novo o meu iMac, né? Eu estava usando sempre o Xcode lá instalado no meu MacBook, mas o Xcode Beta 4 parece que já está bem estável. Então, vou tentar usar o iMac aqui, vamos ver se vai dar certo. Mas o que a gente vai ver hoje então? A gente vai ver o seguinte, estruturas de controle de fluxo. O que significa a estrutura de controle de fluxo? Deixa eu pegar aqui a lousa. Bom, e tudo o que a gente viu até agora estava relacionado com uma programação sequencial. Então, qual era a ideia? É colocar um programinha embaixo do outro, né? Um comandinho embaixo do outro. E com isso daí a gente podia criar variável. Uma vez que a gente criava variável, a gente fazia algum tipo de operação matemática com ela. Seja fazendo busca, né? Como a gente mexia com arrays e tudo mais, a gente procurava ali de alguma forma. E o programa acabava. Antigamente, até existia mesmo uma forma tradicional de desenvolver software com isso. Para quem algum dia já ouviu falar de Unix, existiam várias formas de encadeamento de programas no Unix, né? Então, basicamente, a gente poderia fazer assim. A gente diria que a gente fez um programinha A, um programinha B e um programinha C. Tá? O que acontecia aqui? Como ele era meio que sequencial, a ideia toda era o seguinte, eu tinha uma entrada de dados, né, que poderia ser uma lista, poderia ser um conjunto de números, o que é que seja. Isso entrava no programa A, o programa A gerava uma saída. Essa saída era enviada automaticamente para o programa B na própria linha de comando, que tinha uma barrinha, né, que é essa barrinha na vertical, que você colocava assim, o nome do programa, barrinha, o nome do outro programa. Aí isso daí significava o quê? Que tudo que saía de A entrava em B. Então ele entrava aqui e depois você poderia fazer uma sequência, né? Isso daqui se chamava de pipe, né? Que a gente fazia, né? Como se fosse um caninho mesmo, onde a gente tinha um caninho com vários programas e o que entrava nesse programa era como se fosse uma sequência de filtros que ia sendo aplicado, processamento, até que saía o resultado final lá do outro lado, tá? Isso daqui é muito antigo, né? A gente está falando de, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Bom, essa ideia toda de desenvolver software sequencial já não vinga mais há muito tempo, tá? Por quê? Justamente porque as máquinas ficaram mais poderosas, a gente não precisava mais ter um programa só rodando ao mesmo tempo. Então, o que a gente fazia? A gente agora pode ter vários programas rodando ao mesmo tempo, a gente pode ter várias rotinas rodando ao mesmo tempo, e a gente pode, então, começar a modularizar melhor um código, né? Porque ele pode ser, então, muito maior do que ele poderia ser há muitos anos atrás, e com essa modularização a gente precisa começar a decidir o que o nosso programa vai rodar, tá? Baseado na saída do usuário. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo o seguinte, o que a gente fazia até então era uma coisa parecida com essa, né? Vamos supor que esses quadradinhos aqui, cada um era um comando. Tá? Então a gente estava fazendo um fluxo de trabalho que era assim, era sequencial. Então o comando A acabava, ele ia para o comando B e assim por diante. O que a gente vai começar a fazer a partir de agora é começar a incluir a possibilidade de decisão. Tá? Então vamos supor que esse A, ao invés dele ir para o B, ele poderia ter uma decisão e nessa decisão ele ia escolher. Se a decisão fosse verdadeiro, ele iria para o B. Então a gente coloca aqui geralmente um true. Agora, se essa decisão for falsa, ele iria diretamente para o C. Então eu posso cortar esse pedacinho daqui. Então, se ele for falso, ele vai para cá. E qual é essa decisão? A decisão é justamente uma daquelas expressões lógicas que a gente estava estudando até um dos cursos passados, né? Uma das aulas passadas. Então, baseado nessas expressões lógicas, a gente consegue, então, tomar essa decisão. A gente decide que, baseado em A,
que o que quer que seja esse A, pode ser, por exemplo, o lugar onde a pessoa tocou na tela, ou pode ser um botão dizendo para trocar de cor, alguma coisa do gênero. Poderia ser assim, por exemplo, o comando A poderia ser, eu estou desenhando na tela, se eu apertar o A eu quero desenhar em verde, se eu não apertar o A eu quero desenhar em vermelho. Então, baseado no pressionar da tecla, ele vai para um caminho ou vai para o outro. E esse B aqui, ele poderia então vir direto para digamos assim, um C e aqui um D. Tá? Então, isso que a gente está fazendo em controle de fluxo agora. Então, o principal é ter essa decisão. E, obviamente, você também vai ter a possibilidade de fazer, então, ciclos. Tá? Por quê? Porque o ciclo você vai poder mandar repetir um pedaço do código tantas vezes. Então, você vai poder falar, olha, roda esse... vamos ver, eu preciso fazer uma soma de todos os elementos que tem dentro de um array. Então, isso daí é um ciclo. Então, eu vou mandar executar, eu posso mandar executar isso, por exemplo, 10 vezes, se eu souber quantos elementos tem no array, ou eu posso mandar simplesmente dizer, olha, faça isso enquanto o array existir, tá? Enquanto existir um elemento dentro do array. Então, basicamente o que a gente vai ver hoje é essa lógica, então, de controle de fluxo e como é que a gente consegue trabalhar isso daí dentro do Swift, tá? Bom, então eu separei aqui para vocês bem o fluxo que está no nosso manualzinho, tá? Eles usam um exemplo da Apple, usam um exemplo muito legal, que é um joguinho, né, que eles fazem, que é um joguinho de... Vou até mostrar aqui para vocês o desenho, quer ver? O exemplo que eles usam para explicar é justamente esse joguinho, né, que eles botam um joguinho de tabuleiro aqui para vocês e como é que vai funcionar, né? Já explico a lógica do jogo aqui para a gente poder começar a programação. Basicamente esse joguinho é o seguinte, vai todo mundo aqui para a casinha 1, né, no peão. Hoje a gente vai usar talvez uma casinha 0, isso daqui eu vou decidir ainda. Mas como é que funciona? Você joga um dado e baseado no dado que você jogou, você tira lá um determinado número de casas para você andar. E quando você cair aqui na parte de baixo de uma escada, você pula lá para cima da escada. Se você der um azar e cair numa cabeça de cobra, aí você meio que escorrega e cai até a cauda da cobra. Então isso daqui a gente vai desenvolver, o exemplo que a gente vai desenvolver da aula de hoje é justamente seguindo esse joguinho aqui, a gente vai bolar um programinha que permite o computador jogar esse jogo. Tá? Então vocês já vão ver vários conceitos aí baseado nisso para a gente entender o controle de fluxo. Okay? Depois eu posso voltar aqui esse desenho se vocês precisarem. Então vamos lá. Então, como eu vou seguir então um exemplinho aí das cobrinhas, né? O que eu vou fazer primeiro, né, para a gente poder começar? Primeira coisa, eu vou definir o tabuleiro. Tá? Como que eu vou definir esse tabuleiro? Eu poderia, tá? A gente já viu o array. Vocês sabem que o array ele pode receber qualquer objeto, inclusive um array. Então eu poderia definir isso daqui como se fosse uma matriz. Tá? Eu poderia pegar, por exemplo, um array de linhas, tá? Que conteria em cada uma das linhas a coluna correspondente. Tá? Isso até é aquela história, seria possível, mas computacionalmente não seria eficiente. Tá? Então como que a gente vai organizar esse tabuleiro aqui? Como é que a gente vai representar esse tabuleiro para a aula de hoje? A gente vai representar baseado aqui nesse desenho. A gente vai dizer o seguinte, olha, em vez de eu representar isso daqui na forma de uma matriz, tá, de linhas e colunas, eu vou representar como um único array. Né? E como é que vai funcionar? Vai ser mais ou menos como se eu pegasse aqui cada uma das linhas, cortasse e colasse aqui em um único array, como se fizesse uma tira bem grande com todos os arrays. Então o que vai acontecer? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, né, a posição, a próxima posição depois de 5 vai ser 6. Então ele vai criar essa tira gigante em um único array. Tá? E a gente vai ter então a posição inicial 1 e a posição final 25, tá? Que vai ser o final do tabuleiro. Então como é que a gente faz isso? Vamos começar a preparar o joguinho da cobra. Aqui, primeira coisa, vamos definir o começo e o final. Então, vou colocar a minha posição. Vai começar todo mundo no 0. Final igual a 25. Tá?
Bom, vocês devem lembrar que um array ele sempre começa na posição 0, tá? A posição final aqui, se eu quisesse criar um array de 25 posições, teria que ser 24. Mas eu vou fazer uma jogadinha aqui um pouco diferente. Eu vou criar a minha posição final com 25, tá? Por quê? Porque eu vou contar de 0 até 25, então eu vou ter na realidade 26 posições. E o jogo em si começa na posição 1. Então eu vou deixar depois a minha posição, que é, digamos assim, fora do tabuleiro, na posição 0. Então eu vou dizer o seguinte, eu quero criar um array, count 25 posições, e eu vou colocar o valor padrão de cada um dos elementos vai ser 0. Ok, então com isso daqui eu criei um tabuleiro que tem 26 posições e cada um dos elementos tem o valor 0. Tá? Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso depois. Já mostrando para vocês o que mudou, né? Que eu falei para vocês que eu tive que atualizar os últimos 4 livros. Vocês estão vendo que isso daqui eu não mostrei para vocês na aula passada, que falava da parte de arrays, justamente porque ainda não existia. Essa daqui foi uma das mudanças do Swift. Como é que funcionava antes, tá? Antes eu declararia array dessa forma, tá? Vocês podem ver que ele até mostra um erro agora aqui para mim já no beta 4. No beta 3 ele dizia que havia mudado, né? A própria mensagem de erro já mostrava para a gente que ele havia mudado e que não é mais dessa forma que a gente criava o array. Aqui ele já dá uma mensagem de erro mais feinha. Mas, então para vocês já ficarem sabendo, a nova forma então de declaração de array é desse formato. É o tipo entre colchetes. Bom, por que eu coloquei esse 0 aqui repetindo todas as vezes? É porque é o seguinte, nós vamos fazer uma outra jogadinha, que é a seguinte. Esse bônus, né, que a gente usa aqui na escadinha ou na cobra, vai ser um valor que a gente vai colocar dentro do elemento do array. Que vai fazer o quê? Ele vai fazer justamente o seguinte, como a gente está trabalhando com um array só único, a gente pode simplesmente somar um número de casas nele. Então ele vai fazer o seguinte, vamos supor que o pino eu jogue da primeira vez ele caia na posição 1. Se ele cair na posição 1, eu somo com 0, que é o valor que está ali dentro, então ele não sai do lugar, ele continua no valor 1. Agora, vamos supor que ele caia no valor 3. Eu posso colocar aqui, em vez de 0, eu coloco o número de casas que ele precisa somar para chegar na ponta da escada. Então, nesse caso aqui, para ele sair do 3 e chegar no 11, ele vai ter que pular quantas casas? Vai ter que pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, se eu colocar aqui que quando ele cair na posição 3, ele tem que somar 8 posições no array, ele já vai cair lá na 11. Da mesma forma, eu posso chegar aqui na cobra, que está aqui na cabeça do número 14, e subtrair algumas posições para chegar até lá no rabo dela. Então, do 14, eu vou ter que tirar quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se no número 14 eu colocar menos 10, automaticamente, a hora que o pino cair ali, eu tiro e ele volta para o 4. Então, vocês vão entender isso daqui à medida que a gente for fazendo a lógica. Mas isso é para vocês entenderem o que eu vou fazer agora para definir cada uma dessas posições do array. Então, aqui eu coloquei todas as posições onde eu tenho escada. Então é o que eu falei para vocês, na posição 3 eu coloquei 8 posições positivas, na posição 6 eu coloquei 11 posições positivas, na posição 9, 9 positivos, 10, e agora eu pego também para definir as cobras. Então vamos lá, as cobras eu tenho aqui as posições negativas, então lá no 14 eu tiro 10, na posição 19 eu tiro 11 e assim por diante. Com isso, eu consigo mapear todo o nosso tabuleiro. Tá? Então, subindo aqui o tabuleiro de novo, basicamente aqui o que eu fiz foi toda essa representação, como eu disse para vocês. É onde tem a cabeça da cobra, eu tenho posições negativas, onde eu tenho a ponta da escada, eu tenho posições positivas. Então agora, tudo isso daqui vocês já aprenderam a fazer até agora, né? Então até aqui não tem novidade para ninguém. O que a gente vai começar a fazer agora é justamente fazer o estudo do controle de fluxo. Tá? Então, o controle de fluxo, a gente vai começar a fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte. Como é que a gente está desenvolvendo um jogo? Tá? Particularmente esse jogo aqui, ele está organizado em termos de rodadas. Né? Porque o que acontece? O que é uma rodada do jogo? Né? Isso daqui não tem nada a ver com programação. É basicamente o nosso conceito interior de jogo.
Como é que isso daí funciona? A gente precisa jogar um dado, tá? Então a rodada sempre vai começar desse jeito. Os pinos estão todos paradinhos lá em algum lugar. A rodada vai começar como? Eu jogo um dado e, baseado no valor desse dado, eu vou mover então esse meu pino algumas casas. E depois que eu mover algumas casas, eu vou ter que olhar naquele quadrado e vou ter que ver, olha, é um quadrado vazio, é um quadrado que tem uma escada ou é um quadrado que tem uma cabeça de cobra, tá? Então, isso é o que eu costumo dizer quando o pessoal está começando a desenvolver software. A gente tem que lembrar que linguagem é uma ferramenta, tá? É um martelo. Tá? Agora, como você vai usar esse martelo, né? Como você vai usar essa ferramenta, aí depende de você, do seu conceito. É o que eu falei desde o começo. Eu poderia pegar e ter montado esse meu array aqui na forma de uma matriz. Ia dar um trabalho desgraçado para eu poder pular de linha e coluna se eu estivesse trabalhando com um monte de array. Trabalhar disso daqui foi um truquezinho, tá? Em vez de trabalhar com array, trabalhar com em vez de trabalhar com uma matriz, trabalhar com um array. Foi um truque. O conceito de jogo que a gente está querendo implementar, qualquer criança de 5 anos de idade consegue dizer para a gente, tá? Então todas elas sabem que para ela jogar, ela precisa jogar um dado, ela precisa ver qual é o valor do dado e sair andando no tabuleiro. Então, o grande desafio é em pensar em formas de traduzir esse nosso modelo mental para o software, tá? Então, o que a gente vai fazer? Uma prática interessante quando você está desenvolvendo esse tipo de jogo, é você trabalhar com comentários, tá? Por quê? Porque daí esse comentário vai te dar uma boa noção do que você precisa desenvolver. Então, vamos lá. Então, qual é a primeira coisa? Como é que uma partida começa? A partida começa jogando um dado. Depois que eu jogo o dado, o que eu faço? Eu tenho que mover meu pino de acordo com o valor do dado. Depois disso, eu tenho que verificar se o pino está em uma cabeça de cobra ou em uma escada, tá? Digamos assim, uma ação que está aninhada, entre aspas, né, que depende dessa primeira, eu costumo colocar um tab, tá? Então isso daqui já é para vocês começarem a entender o que é uma boa prática de programação, que é justamente, vocês podem perceber que é sempre, o bloco ele está sempre alinhado, né? E quando você tem blocos dentro de blocos, você está sempre alinhando também. Isso chama-se alinhar, tá? E nada mais é do que você dar um tab, né, um alinhamento, para você identificar bem onde que está, quais são os comandos que estão sendo executados juntos naquele seu código. Tá? Obviamente você não precisa fazer isso. Se você quisesse pegar e escrever tudo em uma sequência só de texto, seu software ia funcionar do mesmo jeito, mas ia deixar muito mais complicado para você fazer a manutenção disso depois. Tá? Então é por isso que a gente sempre sugere esse tipo de alinhamento. Então o que eu vou fazer? Verificar se o pino está em uma cabeça de cobra ou em uma escada. O que depende disso, eu dei um tab e agora eu coloco mover de acordo com a posição atual. E aí acaba, certo? Aí a gente termina a rodada que a gente tá, aquela rodada que você está jogando. E aí o que teria que fazer? Uma outra prática que você pode fazer, se você quiser ser ainda mais detalhado, é colocar isso daqui. Você pode colocar o número de cada uma das ações. Pelo menos para quem está começando, isso daqui é bom você fazer, né? Então você deixa bem claro o que você está, como que você está trabalhando. Mas isso daqui, eu sei que muita gente deve estar começando a aprender agora qualquer tipo de programação através do curso de Swift. Então eu estou tentando passar algumas das boas práticas para vocês, o que vocês podem fazer. Por que eu numerei? É justamente porque eu posso dizer o seguinte agora. Nessa minha posição 4, eu posso dizer o seguinte, voltar para posição 1. Certo? Então, aqui é onde eu estou definindo já o meu loop, tá? Ou seja, o meu ciclo. Então, o que vai acontecer? Meu ciclo começa aqui, jogando um dado. Depois, ele faz o meu pino andar, né, de acordo com o valor do dado, verifica onde que eu parei, move de acordo com o que tem lá na posição onde eu parei, e depois começa uma nova rodada. Tá? Então, com isso daqui, a gente consegue começar a programar.
Então, a gente vai saber o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente tem um ciclo aqui, certo? A gente já definiu isso. Esse ciclo eu poderia usar dois tipos que a gente tem na programação, tá? A gente tem 4 comandos diferentes, mas são basicamente dois tipos. Eu tenho for in, que a gente já viu no vídeo passado, que basicamente o que ele faz? Ele permite que eu pegue um array, por exemplo, e faça a iteração dentro dos elementos desse array. Tá? Então, vou colocar um exemplinho aqui antes da gente voltar lá em cima e continuar o exemplo da cobrinha. Então, eu posso ter, por exemplo, um array. Vamos usar o exemplo do próprio tabuleiro. Tá? Então, eu poderia fazer for casa in tabuleiro. Vou colocar aqui o exemplo. Aqui. Então, isso daqui seria um ciclo que faria o quê? Ele pegaria, por exemplo, eu tenho lá 26 posições no tabuleiro. Então ele ia pegar o primeiro elemento do tabuleiro, colocar aqui dentro de casa e executar o que tem aqui dentro. Depois ele acabaria, né? Quando chegasse aqui ele acaba e volta lá para cima de novo. E aí ele ia fazer o quê? Pega a segunda posição, coloca em casa e executa esse ciclo. Né? Seria faz alguma coisa aqui. Isso daqui, ele seria ideal se você precisasse andar por todo o tabuleiro para fazer alguma coisa. Não é o nosso caso, não é o nosso exemplo aqui, certo? Nosso exemplo aqui, a gente nem sabe se essa navegação no tabuleiro vai acontecer de uma forma sequencial. Por quê? Porque a gente vai andar alguns momentos, a gente vai poder cair, por exemplo, numa escada e pular para frente, mas a gente também pode cair em uma cobrinha e cair lá para trás. Tá? Então, a gente não está querendo fazer uma navegação sequencial dentro do tabuleiro. Tá? Isso daqui seria uma coisa interessante mais para a gente fazer o seguinte. Vamos fazer um print para mostrar o tabuleiro para a gente. Tá? Então, vamos mostrar todas as casas do tabuleiro. Então, eu coloco aqui a casa. Então, vocês viram que a gente já fez todas aquelas modificações aqui do tabuleiro. Então, aqui, ó. É o exemplo típico para utilização do for in. Mostrar e imprimir aqui para mim como é que estão todas as casas do tabuleiro. Tá? Então ele está me mostrando aqui eu já sei que, olha, nessa casa aqui tem uma escada, aqui também tem uma escada, aqui tem uma cobra, uma cabeça de cobra. Então esse seria o típico uso de um ciclo do tipo for in. Tá? Então ele quer saber o conteúdo, ele quer andar dentro do conteúdo de alguma coisa. Não vai ser o que a gente vai usar aqui para o jogo, mas é a forma como ele funciona. Aí a gente tem um outro for, tá? Um outro tipo de for. Esse daqui ele é o for meio que tradicional, que todo mundo está acostumado em outras linguagens, como Java ou C. Tá? Então, como que seria esse for tradicional? Ele é um for onde você define uma variável. Então, eu posso colocar aqui um igual a 0, por exemplo. Ponto e vírgula, eu coloco uma condição. Tá? Então, eu vou falar i menor do que 10 e i mais. Tá? Esse daqui é aquele caso típico que eu tinha dito para vocês. Aqui. Esse daqui é o caso típico que eu tinha falado para vocês, numa situação em que você tem uma contagem. Tá? Então, aqui eu fiz navegar por todo o tabuleiro. Tá? Tem alguns probleminhas quando você usa esse tipo de coisa. O probleminha principal é o seguinte: quando eu estou fazendo um ciclo do tipo for in, eu não posso de forma nenhuma remover ou inserir elementos dentro do meu tabuleiro. Por quê? Porque isso aí vai me gerar um erro. Justamente porque eu estaria meio que modificando o que está dentro aqui e aí a minha iteração já não funcionaria direito. Tá? Então você pode causar vários erros aí, inclusive erros de runtime, se você tentar fazer isso. Por outro lado, um elemento como esse daqui, né, eu não estou acessando dentro do for, né, dentro da condição do for, eu não estou acessando o tabuleiro nenhuma vez. Tá? Então, não é diferente. Isso daqui significa uma iteração. Tá? Geralmente a gente chama de uma enumeração. A gente está enumerando todos os elementos de um tabuleiro. Nesse caso aqui não. Esse caso aqui ele está simplesmente seguindo o número. Então ele vai de 0 até 10, ou ele pode ir até o tabuleiro .count, por exemplo, para ver toda a extensão do tabuleiro. Tá? A diferença é a seguinte: como ele não está acessando o tabuleiro diretamente, eu preciso ter sempre uma variável
que daí eu posso criar aqui uma variável, por exemplo, casa, igual eu tinha na anterior lá, que é igual, aí sim eu tenho que acessar o elemento que eu quero do tabuleiro, então tabuleiro de i. Tá? Com isso daqui, cada vez, aí ele vai fazer o quê? O i vale 0 na primeira vez e executa. Então ele pega aqui o tabuleiro de 0, coloca lá. Eu posso colocar aqui um outro println, que até vai deixar um pouquinho mais bonitinho aqui, né? Eu posso fazer agora sim, tabuleiro da posição i igual a conteúdo, né? Tabuleiro de i. Tá? Então aí o que vai acontecer? O que ele vai imprimir agora? Agora ele já imprimiu de uma forma um pouquinho mais bonitinha. Por quê? Porque ele está fazendo acesso por índice. Tá? Então é o tabuleiro da posição 0, que é o primeiro elemento que é rodado aqui. Então ele pega o quê? O i igual a 0 e vem aqui e roda. Então ele pega o elemento aqui e atribui a casa. E aqui, né, eu poderia até usar a casa em vez de usar o tabuleiro de i. Seria a mesma coisa. Então ele está dando o mesmo resultado. A única diferença é que agora o que ele está fazendo? Ele pega o elemento aqui no início e coloca aqui em casa e depois ele imprime. E como eu tenho índice, eu posso daí deixar ele um pouquinho mais bonitinho, deixando aqui dizendo que, olha, o tabuleiro na posição i está ali dentro, está mostrando o valor que está guardado dentro daquele elemento. Tá? Então essa daqui seria uma segunda forma de você interar entre elementos. Esse daqui, digamos assim, é um pouco mais baixo nível. Tá? A gente costuma dizer isso. Teve uma vez que eu estava falando isso daí com um matemático, ele quase brigou comigo. Porque o que acontece? Eles acham que a matemática eles falam um pouquinho diferente. Né? Eles dizem assim, não, para eles um alto nível é uma matemática extremamente complexa, então você precisa de um conhecimento de muito alto nível para você entender. E na computação a gente é justamente o contrário. Quando a gente fala de alto nível, é uma linguagem abstrata. Tá? Então, se a gente olhar para esse exemplo aqui de cima, ele é muito mais abstrato, né? Muito mais alto nível do que o de baixo. Por quê? Porque aqui a gente está falando simplesmente o seguinte, tem muita coisa implícita aqui. Ele está falando, olha, para todos os elementos de tabuleiro, você vai repetir esse ciclo e vai colocar o elemento que você está iterando dentro de casa. Então, olha só quanta coisa que você disse, escrevendo simplesmente casa em tabuleiro. Tá? Então isso daqui é mais alto nível. Isso daqui para a gente é mais baixo nível. Por quê? Porque aqui eu estou usando uma contagem que se eu quisesse eu não precisava nem usar aqui tabuleiro count. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 25. Tá? Então ele simplesmente seria uma contagem de 0 até 25. Tá? Eu poderia até causar um erro, né, se eu fizesse isso. Porque se eu colocar, por exemplo, aqui 27, ele vai me dizer em um momento aqui que ele tem uma falha porque eu tentei acessar um tabuleiro numa posição que não existia. Eles funcionam da seguinte forma, né? Aqui vocês viram que eu declaro uma variável primeiro, eu faço uma condição e eu mando essa variável incrementar. Tá? Então seria o quê? I igual a 0, rodou uma vez. Tem que incrementar i de 1, tá? I mais mais. Então i vira 1. Quando i vira 1, ele verifica essa condição aqui. 1 é menor do que 25? Então executa de novo. A hora que acabar o bloco de comandos, volta aqui de novo. 1 mais 1, 2. Então, o i passa a valer 2 e executa, então, aqui é a condição. Isso a gente chama de definição, condição, incremento. Tá? E com isso, então, a gente faz esse ciclo. Quando o i for 24, ele vai rodar. Quando o i for 25, ele já para. E aí, parar significa o quê? Ele ignora esse bloco e vem aqui para baixo. Tá? Então, essa é uma outra forma então que a gente tem. Essa daqui é o outro for, que é o for tradicional, que o pessoal está acostumado aí na linguagem Java ou linguagem C. Tá? Outra forma de ciclo que a gente tem. Esse daqui a gente até poderia usar lá em cima se a gente quisesse. Tá? Depois eu mostro para vocês mais ou menos o que a gente poderia fazer. A gente usaria esse daqui lá no programinha, principalmente se a gente quisesse dizer uma coisa do tipo... Bom, você tem até 100 chances, né? Até 100 rodadas para você ganhar esse jogo. Se você não conseguir ganhar em 100 rodadas, você perdeu. Tá? Então, se a gente poderia definir alguma coisa assim lá para controlar o nosso jogo. Agora, tem aí mais dois aqui que eles são... Vou até deixar eles mais ou menos juntos, porque eles são praticamente iguais. Tá? Que é o while e o do while. Como que eles funcionam? O while ele é um pouco mais baixo nível ainda, digamos assim. Por quê? Porque a única coisa que ele recebe é uma condição.
tá? Então, como é que ele funciona? Seria um while. Eu posso até fazer aquele mesmo for. Eu vou criar aqui uma var i igual a 0, tá? Que não tem nada a ver com while, certo? É simplesmente um comando que eu estou usando antes do programa. O while eu vou fazer i menor do que 25, vou abrir o bloco. Então, o que está acontecendo aqui? É mais ou menos como se eu desmembrasse isso daqui e deixasse ele com um nível ainda mais baixo do que ele já está. Eu estou dizendo então aqui, a única coisa que o while se preocupa é, eu vou executar esse ciclo enquanto essa condição for verdadeira. Tá? Enquanto isso daqui for verdadeiro, eu executo. A hora que ele for falso, eu caio fora. Então aí o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu posso até pegar esse mesmo println aqui, né, para andar pelo tabuleiro. Eu vou ter que pegar e fazer o casa, né, porque eu não tenho ainda o casa definido. Vamos lá, casa igual a tabuleiro da posição i. Agora, verifiquem uma coisa. Ele acabou entrando num loop infinito aqui, né? Por quê? Justamente porque esse i ele vale 0 e ele vai ficar constantemente rodando aqui, provavelmente até estourar a memória. Não sei nem o que vai acontecer aqui no Xcode. Vamos ver se ele está bom mesmo. Mas ele vai rodar até estourar a memória do computador. Por quê? Porque o i não está modificando em momento nenhum. Então o i nunca vai deixar de ser menor do que 25. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e criar, por exemplo, um i++. Colocando o i++, automaticamente eu recriei esse for. Tá vendo que ele aqui diz que eu rodei só 25 vezes agora. Por quê? Porque ele começou com 0, fez aqui a atribuição do tabuleiro daquela posição 0, imprimiu, tá? Então se a gente olhar depois no console, deve imprimir isso daqui, e fiz somar 1. Então, no que eu fiz somar 1, aquele i que era 0 passou a ser 1. E acabou aqui, voltou para lá. Então, agora ele comparou. 1 é menor do que 25? 1 é menor do que 25? Então ele continua fazendo. E ele vai fazer isso daqui até que esse i aqui esteja na posição 24, receba daí mais 1, vire 25. A hora que virar 25, ele para e daí ele vai para frente. Tá? Então, tem algumas coisas interessantes que a gente pode ver. Por exemplo, aqui no caso de casa, a gente colocou aqui dentro do tabuleiro, né? A gente já estava vendo o println que a gente dava, mas aqui no playground a gente pode ver a movimentação, né, do que está acontecendo em cada momento. Então, como a gente está atribuindo aqui casa 25 vezes, a gente pode ver aqui nesse gráfico aqui, ó, se eu baixei aqui do lado, que o que acontece? Na posição 0, ela está 0, 0, 0, depois ela pula lá para o, provavelmente deve ser 8, né, positivo. Isso daqui indica para a gente o quê? Indica que tem lá uma escada, né, porque ele é positivo. Depois ele volta aqui para 0, 0 de novo, pula lá para o 11. Então a gente sabe que toda a escada está aqui. E depois a gente sabe que mais para frente tem várias cabeças de cobra que estão aqui embaixo, estão negativas. Tá? Então isso daqui é uma forma que a gente tem também de verificar os dados. Então vocês podem ver que isso daqui é um nível ainda mais baixo do que a gente fez até agora, né? Por quê? Porque aqui eu já usava dentro do próprio comando o índice. Tá? Então eu dizia qual era o meu índice, fazia dizer qual é a condição que ele tem que cumprir e a parte de soma, né, de incremento. Aqui eu tive que fazer tudo isso manualmente. Eu tive que criar um índice fora do while, colocar uma condição aqui que na realidade nem sequer precisaria usar o índice, né? Não é nem obrigatório isso, é que eu estou querendo simplesmente emular o de cima, mas eu uso então a condição do índice aqui dentro e tive que tomar conta também do incremento por minha conta também. Tá? Então, isso daqui é um comando para quem está começando relativamente perigoso. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Vocês viram aquela hora que eu tinha tirado esse i++ daqui e que eu não conseguia, que o loop não parava. Como a gente está no playground, beleza, então ele está meio que preparado para esse tipo de situação. Vocês viram que ele não crashou nem nada. Mas isso daqui, quando você coloca em um software de verdade, né, se você está lá no seu aplicativo e esquece, por exemplo, esse i++, o que vai acontecer? Você não vai ter um erro, tá? Porque como ele não... Digamos assim, você não é obrigatório você colocar esse incremento. O programa não sabe disso. Tá? Então você não vai ter nenhum tipo de erro de compilação, mas na hora que você for tentar rodar,
esse loop vai ficar rodando eternamente. Tá? Então, o que você vai perceber no seu programa? Você vai ver que, não, meu programa travou. Tá? Se ele travou, é porque ele chegou no que a gente chama de um deadlock. Tá? É uma situação onde ele tem um loop, ele está rodando ali e vai ficar rodando para o resto da vida. Então, ele não vai nem sequer gerar um erro para você de runtime. Por quê? Porque ele está fazendo o que você mandou. Tá? Então, não é um erro. É um erro que, infelizmente, é um erro do programador. O software em si está fazendo o que foi mandado fazer. Então, nem necessariamente um erro de runtime você não vai ter. O que talvez você possa ter pode ser um crash. Tá? Por quê? Porque ele vai ocupar o processador, 100% do seu processador, então o próprio sistema operacional às vezes vai ficar meio doido ali dentro e vai acabar matando ele. Você vai ver, às vezes você vai, dependendo do computador que você estiver usando, você vai escutar as ventoinhas começarem a rodar, porque vai começar a esquentar demais o processador. O que mais? Se você estiver usando memória, aí sim pode ser que você tenha um crash também de memória. Por quê? Porque a sua memória do disco, né, a memória do computador que alocou para o seu programa é finita. Se você estiver alocando ali 1K de memória que seja dentro de um loop infinito, uma hora você vai estourar essa memória. Tá? A hora que você estourar essa memória, também o sistema operacional vai acabar matando o seu programa. Tá? Então, mas assim, normalmente o que você vai ver num caso desse vai ser simplesmente seu programa parar de responder e você não vai saber muito bem o porquê. Tá? Então, por isso que esse daqui é um comando extremamente perigoso que você tem que tomar com muito cuidado quando você for usar. Sempre garantir que em algum momento essa condição aqui vai ser falsa, tá? Para ele poder sair. Tá? E eu falei que o do while era praticamente a mesma coisa, certo? Sim, por quê? Porque aqui vocês estão vendo que a condição está acontecendo aqui no começo. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um i igual a 25, isso daqui nem sequer seria executado. Tá vendo? Ó? Ele nem mostrou mais aquele executado 25 vezes. Por quê? Porque eu já matei a execução do programa aqui. A hora que essa condição aqui foi falsa, ele nem chegou a passar. Então ele não executou nenhuma vez. Tá? Ou se eu quisesse diminuir a quantidade de vezes, eu poderia colocar 10. Então 10 ele vai dizer que eu executei aqui 15 vezes. Por quê? Porque foi de 10 até o 24. Tá? Mas eu consigo matar então a execução do programa logo aqui em cima. Tá? Então isso significa que isso daqui nunca vai rodar. O do while é justamente para substituir esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu quero garantir, por exemplo, que o programa vai rodar pelo menos uma vez. Tá? Qual situação você vai usar isso? Não sei, vai depender do fluxo que você tem no seu software. Tá? Mas ele existe para isso, é para garantir que o ciclo vai rodar pelo menos uma vez. E como é que ele funciona? É simples. Então, a grande diferença é que ele separa. Então ele põe o do e depois aqui fora ele põe o while. E a condição vem aqui para baixo. E menor do que 25. Tá? Então se eu pegar e zerar o i de novo, e colocar então aqui esse mesmo comando, olha só, então aqui vou até colocar aqui do while para vocês saberem diferenciar. Então aqui é o que a gente está vendo aqui, certo? A gente vê o do while está indo aqui do 0 até o 24. Do 0 até o 24. Nesse caso aqui, que eu falei para vocês, o 26 não está nem rodando mais. Mas se eu colocar 26 aqui, ele vai rodar pelo menos uma vez. Por quê? Porque o loop... 26... vou colocar aqui 25, para ele rodar pelo menos com um elemento válido. Porque o 26 ele já me gerou um erro, justamente porque não tinha esse elemento no array, a 24. Agora sim. Então o que ele fez? Ele pegou só o elemento 24. Por quê? Porque ele rodou primeiro e depois é que ele avaliou essa condição. Como a condição já era verdadeira, ele simplesmente saiu depois da primeira posição. Então, como eu disse para vocês, a grande diferença dos dois qual é? Esse daqui ele pode executar 0 ou mais vezes. Esse daqui ele executa uma ou mais vezes. Tá? Sempre. A grande diferença é essa. Tá? Então, agora que vocês conhecem todos os métodos de loop que a gente tem, qual que a gente pode usar para a gente rodar lá o nosso programinha da cobra?
É o que eu falei para vocês, se eu quisesse limitar a quantidade de rodadas, eu poderia usar esse daqui. Mas eu não quero, eu quero que ele continue jogando até que ele acabe o jogo, certo? Vocês podem até fazer esse exercício depois e mudar várias formas aqui esse programinha. Então o que eu vou fazer é o seguinte, o que eu vou usar vai ser esse while, tá? Por quê? Porque esse daí ele vai rodar enquanto uma situação for verdadeira. E para mim, qual é a situação que eu quero que seja verdadeira? Enquanto a minha posição, né, o pontinho, né, o meu pino, não tiver chegado ainda no último quadrado, tá? Que é a condição de vitória. Então dá até para a gente colocar aqui mais um itemzinho aqui no 0, quer dizer o seguinte, rode isso enquanto não houver vitória. Certo? E aqui eu posso colocar para ele voltar para o 0, então. Então o que a gente vai fazer? Esse primeiro aqui, rode isso enquanto não houver vitória, a tradução, né, de português para inglês de enquanto é justamente while. Tá? Então a própria tradução aqui já diz o que a gente tem que fazer. Então eu vou colocar while. Eu tenho então aqui, olha, a minha posição, certo? Que é a variável que eu coloquei lá para determinar onde está o meu pino. Então o meu pino vai começar fora do tabuleiro, ele vai começar no 0, tá? Então eu tenho que fazer essa condição, vai ser o quê? Enquanto a minha posição for menor do que a posição final, tá? Que também já está aqui, que o final é 25, eu vou rodar esse loop. Então eu vou ter rodadas acontecendo enquanto essa situação for verdadeira. Então vamos lá, minha posição for menor do que final. Fechar o bloco aqui embaixo. Então vamos lá, então a gente já sabe o que define o começo e o final de uma rodada, certo? Então, se eu não ganhei o jogo ainda, eu tenho mais uma rodada para fazer, tá? Jogando o dado, tá? Então eu vou criar aqui uma variável, dado, que a gente vai fazer o seguinte, tá? Isso daqui nem estava no livro original da Apple, justamente porque ele não usava ainda, acho que ele considerou meio que avançado demais a gente usar o comando de aleatório, né? Mas eu acho que vocês conseguem acompanhar. Tem um comandinho aqui chamado range, tá? Esse comando, o que ele faz? Ele gera um número aleatório para você, tá? E aqui a gente tem um problema sério aqui. Deixa eu fazer o seguinte, não quero que isso daqui atrapalhe depois. Eu vou colocar aqui minha posição igual a final, tá? Preciso do ponto e vírgula. Eu vou fazer isso daqui só por o seguinte, que eu não queria que ele ficasse naquele ciclo doido lá que ele começou a ficar, certo? Porque o while, como ele já tem a minha posição e o final, ele ia acontecer igual aconteceu no for ali, ele ia ficar aquele ciclo doido lá e ia atrapalhar aqui para eu poder continuar. Mas depois a gente vai apagar essa linha aqui, tá? Eu fiz isso daqui mesmo só para ele não ficar rodando aqui, feito doido aqui do lado, enquanto a gente está falando. Então vamos lá. Então voltando aqui no range. Então estou chamando aqui de dado o range. O range ele é uma funçãozinha do sistema, tá? É uma biblioteca do sistema que me dá um número aleatório. Vocês podem ver que aqui nesse caso ele gerou o número 16.807. Então é um número inteiro aleatório que ele vai gerar. Agora eu posso fazer uns truquezinhos aqui, justamente para a gente poder... Porque assim, a gente não tem um dado que vai me gerar 16.000 de números, certo? Um dado a gente vai dizer, não, o meu dado é aquele dado comum de 6 faces, tá? Que é aquele quadradinho. Então, como que eu faço isso? Eu faço isso daqui da seguinte forma. Eu vou criar um mod, então vou fazer uma divisão, vou pegar o resto de uma divisão de 6, tá? Por quê? Porque daí ele vai fazer o quê? Ele vai me gerar então um número, o número que ele gerar eu divido por 6 e pego o resto. Isso daí é um truque muito comum que a gente usa em computação, que é justamente para limitar um range, tá? Por quê? Porque se eu dividir por 6, o resto só pode ser ou 0, né? Se o número é dividível por 6, ele vai dar 0, ou ele vai me dar um valor que é quanto falta para chegar no 6, tá? Então, ele vai gerar números de 0 até 5. Então, isso daqui ele quase resolve o nosso problema, né? Porque um dado ele tem que gerar para a gente no máximo 6 números, tá? Justamente porque ele é um cubozinho, e aquele cubo, eu vou jogar ele na mesa, vai ter só um número voltado para cima e no máximo vão ser 6 números.
Mas aqui ainda tem um problema, que é o seguinte, ele está me gerando aqui um número de 0 até 5, e um dado não tem uma face 0, tá? Ele começa no 1. Então o que eu faço? Para resolver isso, eu somo 1. Tá? Então vou usar aqui um parênteses para deixar claro aqui o que eu estou fazendo. Então ele primeiro me gera um número de 0 até 5 e eu somo 1. Então daí quando ele for executado, olha lá, agora ele já me gerou um número 2. Então beleza. Então com isso eu tenho um dado que ele consegue me gerar um número aleatório entre 1 e 6, que é justamente os números que eu tenho na face do dado. Tá? Então aqui a gente já conseguiu matar aquele primeiro programinha ali, jogando um dado. Agora vamos lá. Eu quero mover o meu pino de acordo com o valor do dado. Mover o meu pino significa o quê? Significa pegar a minha posição, fazer mais... Eu vou até escrever tudo por extenso, depois a gente otimiza o código, tá? Então vamos fazer o seguinte. É igual a minha posição mais o número que eu tenho no dado. Certo? Então... mas tem mais um probleminha aqui, que é o seguinte. Olha só o probleminha que ele está me indicando aqui. Ele está me dizendo o seguinte, olha. Que ele está dizendo que um deles está gerando o int 8, né, que seria um uint 8, que é um unsigned int 8, que é um número inteiro sem sinal de 8 bits, e o outro é simplesmente um int. Tá? Então o que a gente vai ter que fazer aqui, para a gente poder fazer, é uma conversão desse meu número aleatório aqui para inteiro. Tá? Então esse daqui ele está me gerando um número aleatório sem sinal, tá? Que não pode ser convertido para um número inteiro automaticamente. Então o que a gente faz? A gente força a conversão. Então continua me gerando aqui um 2, né, sem problema nenhum, mas aí eu não tenho mais aquele erro aqui no final que dizendo que eu não posso somar um número inteiro com um número int 8. Tá? Então agora ele está somando dois números inteiros. Tá? Então beleza. Então o que eu fiz? Então eu peguei a minha posição, ela é igual à minha posição mais o valor que eu recebi no dado. Tá? Com isso, eu já sei quantos pininhos eu andei, né, quantas casinhas eu andei naquele meu array. Aí qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Verificar se o pino está em uma cabeça de cobra ou se ele está em uma escada. Como eu falei para vocês, eu vou fazer a coisa bem literal, justamente para a gente poder ver todo o conteúdo da aula de hoje. Então aqui eu tenho que fazer uma comparação. Tá? E eu falei para vocês até agora dos comandos de ciclo, né? Que todos eles têm lá uma comparação embutida. Mas e se eu quiser fazer uma comparação, simplesmente comparação mesmo, sem estar dentro de um ciclo? Para isso, vamos aqui para baixo de novo, eu tenho o comandinho if. Tá? O if, traduzido para português, seria se. Né? Então o que eu faço? Eu posso fazer um if i menor do que 25, faça alguma coisa, caso contrário, faça outra coisa. Tá? Então, a gente já viu, não vou falar muito sobre o if, porque a gente já usou em praticamente todos os outros minicursos. Né? Não tem como ensinar algum tipo de programação sem usar o if. Por quê? Porque aqui eu estou justamente decidindo qual bloco eu vou usar. Então, se eu estou usando, se essa condição aqui for verdadeira, eu uso essa parte de baixo. Se ela for falsa, eu uso esse segundo bloco. Tá? Então, esse daqui não tem muito o que falar. O switch vai ser um caso à parte. Tá? Então, isso daí, depois que a gente acabar o exemplo da cobra e tudo mais, aí eu vou falar para vocês do switch. Mas, por enquanto, o que a gente precisa saber isso é que o if, ele funciona então dessa forma. É o if uma condição, faz o que está dentro da condição se for verdadeiro. Se for falso, faz o else. Tá? O else, em português, seria caso contrário. Tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso programinha aqui, o que ele diz? Precisa verificar se eu estou numa cabeça de cobra ou se eu estou numa escada. Então eu posso até fazer o seguinte, olha. Como eu falei para vocês aqui no tabuleiro, sempre que tem uma cabeça de cobra ou uma escada, eu tenho um valor diferente de 0 aqui associado ao tabuleiro. Então, o que eu posso fazer para saber se eu tenho uma cabeça de cobra ou uma escada? Eu posso fazer um if, minha posição, na realidade tabuleiro, né? Tabuleiro, minha posição, não adianta eu dizer se ela é maior do que 0. Se eu perguntar se ela é maior do que 0, eu estaria verificando só se ela é uma escada. Tá? E se eu falar se ela é menor do que 0, eu estaria verificando se ele é uma cabeça de cobra. Mas eu quero saber, tanto faz os dois. Então eu posso verificar simplesmente se ele é diferente de 0.
Então aqui fica como? Se o elemento que tiver guardado na minha posição lá no tabuleiro for diferente de 0, significa o quê? Que eu tenho uma cabeça de cobra ou eu tenho uma escada. E aí eu preciso então mover de acordo com a posição atual, certo? Então de acordo com o que tiver ali, se eu parei numa escada eu preciso andar para cima, se eu cair numa cobra eu tenho que escorregar para baixo. Como é que eu faço isso? É justamente o que eu tinha comentado com vocês lá no comecinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha posição é igual a minha posição mais o que quer que tenha ali dentro daquele tabuleiro. Tabuleiro da minha posição. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte, olha, eu vejo o que tem dentro daquele tabuleiro. Então se for uma cobra vai ter um valor negativo, se for uma escada vai ter um valor positivo, e eu somo isso com a minha posição atual. Então isso vai fazer o quê? Se eu olhar aqui naquele exemplo, aqui no tabuleiro, vai ser o quê? Se eu cair no 4, meu pino, né, minha posição atual é 4, tá? Mas aí ele tem o quê? Ah não, aqui ele é cobra, não vai adiantar. Está no 3, vamos supor, eu estou no 3. Então a minha posição atual é o número 3, tá? Eu sei que o valor que tem aqui dentro é mais 11, né? Na posição 3, deixa eu ver. Na casa, não, são 8. Então, o que vai acontecer aqui? Na posição 3, eu somo ao 3 o 8, que vai dar 11. Então, minha posição passa a ser 11 no tabuleiro. Tá? Então, o meu indicador de posição está aqui dentro. Essa variável, minha posição, ele passou a ser 11. Então, isso me fez andar para cima no tabuleiro. Certo? Então, é a minha posição atual. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar fazendo isso daqui, né? E uma vez que ele acabou, o que acontece? Ele volta para a posição 0. Então ele teve uma atualização e voltou lá para a posição 0, que aqui vai fazer a condição aqui de novo. Então ele vai ficar fazendo isso, ele vai ficar fazendo esse ciclo até ele acabar o jogo. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, que é mais ou menos o exemplo que a Apple deixou lá. Primeiro eu vou eliminar isso, tá? Porque esse daqui é aquele que eu queria eliminar lá o ciclo. Por quê? Porque agora a gente já sabe que em algum momento ele vai acabar o jogo. Sim, vocês podem ver que aqui aconteceu um erro, que ele está dizendo que eu tentei acessar uma posição inválida do tabuleiro. Por que isso? Porque a gente esqueceu de fazer uma validação aqui dentro do if. Por quê? Porque imagina o seguinte, imagina que eu estou na posição, por exemplo, 24, tá? E tirei o número 6, tá? No dado. Então significa que vai me jogar para uma posição além da posição 25. E aí eu já não tenho mais tabuleiro. Então, além de fazer essa condição aqui do tabuleiro, minha posição é diferente de 0, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que a minha posição, vou até fazer um outro if aqui dentro, quer ver? Vamos sair aqui, vamos fazer aqui um outro itemzinho que é não deixar pino sair do tabuleiro, tá? Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer um outro if que vai fazer o seguinte, se minha posição for maior do que a final, na realidade é maior ou igual, né, do que a final, eu coloco que minha posição é igual à final. Esse daqui é mais um detalhe de jogo que eu acabei de definir, tá? O que significa isso? Significa o seguinte, que se a minha posição, né, o lugar onde eu estou, né, onde o meu pino está, for maior ou igual que a posição final, eu coloco sempre na posição final. Tá? Aqui eu já percebi o que foi o erro. O erro foi o seguinte, a gente está dizendo que a nossa posição final é a 25, mas o tabuleiro ele vai somente de 0 até 24, que a gente colocou 25 elementos nele. Então o que eu vou fazer aqui vai ser aumentar uma posição no tabuleiro, para que daí a gente consiga eliminar o erro. Tá? Então agora ele vai de 0 até 25. Tá? O resto pode continuar exatamente igual, porque as cobras são nos mesmos lugares, as escadas nos mesmos lugares. Tá? Então aí o que acontece? Eu estou fazendo então agora o seguinte, que a primeira verificação que eu digo é assim, se a minha posição, né, após, né, porque vocês podem ver que aqui eu já coloquei o valor do dado, né, então se ela está lá, por exemplo, no 23,
somou mais 6, vai lá para o 29, ela saiu do tabuleiro. Então eu vou definir aqui que se ele saiu do tabuleiro, beleza, ele ganhou o jogo do mesmo jeito. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui? Se a minha posição for maior ou igual que a final, então eu simplesmente digo que ele é igual à final. Tá? Por quê? Por que isso daí é uma decisão minha? Tá? Porque eu, como programador, é que estou dizendo isso. Tá? Eu poderia chegar à conclusão de que não. Se ele não tirar exatamente o valor que ele precisa para chegar na posição final, ele simplesmente desconsidera aquele valor. Seria uma forma também de deixar o jogo mais difícil. Tá? Mas assim, a minha decisão agora, tá, para esse exemplo se ele sair do tabuleiro, ele ganha o jogo do mesmo jeito. Tá? Então aí o que vai acontecer? Eu faço então essa primeira verificação aqui e depois eu faço então a que estava faltando, que é mover de acordo com o quadrado, tá? De acordo com o elemento que tiver no tabuleiro. Então aqui o que ele faz? Minha posição é igual a minha posição mais o que quer que esteja no tabuleiro. Tá? Com isso ele resolve então a questão da cobra ou da escada, fazendo com que, se for a escada, ele vai subir algumas posições, se for a cobra, ele escorrega algumas posições para baixo. Tá? Com isso, a gente pode ver aqui a evolução, por exemplo, de um dos casos dessa execução, tá? De como é que a minha posição progrediu. Bom, então para a gente poder ter uma ideia melhor do que está acontecendo, digamos assim, a gente já sabe que ele acaba o jogo, tá? Então, eu até nem... Esse foi o pedaço que eu não gostei muito do exemplo que a Apple deu, fim de jogo. Porque tudo que ela mostra no livro dela é o fim de jogo. Então, basicamente, o que ela mostrou daí no exemplo é só mostrando que fim de jogo. Tá? Então, a única coisa que ela mostra no exemplo dela é o seguinte, é que o programinha consegue rodar, né, em cima do tabuleiro e que em algum momento ele sai do while. Tá? Sai desse bloco de comandos e escreve lá o fim do jogo. Isso daí eu achei meio bobinho, para falar a verdade, justamente porque ele não deixa bem visível o que está acontecendo. Então o que a gente pode fazer para deixar isso aqui um pouco mais fácil, né? Para a gente ver pelo menos a evolução do jogo? A gente pode fazer o seguinte, ao final de cada rodada aqui, a gente pode colocar um println com mais dados do jogo. Né? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, posição atual, por exemplo. Então posição igual minha posição. Tá? Então agora pelo menos a gente fica sabendo o seguinte, olha lá, eu joguei o dado, fui para a posição 2, aí fui para a posição 4, depois foi para a posição 12, 15, 20, olha só, aí quando eu caí na posição 16, eu acabei voltando para 8, então eu caí numa cabeça de cobra, aí depois disso eu caí na 4 e pulei lá para 17, então ele foi fazendo esse vai e vem até ele chegar na posição 25, que é quando ele acabou e fez o fim do jogo. É o que eu tinha falado para vocês, eu posso começar a modificar agora algumas coisas aqui para deixar o código mais limpo, tá? Ou para deixar também mudar minha lógica de programação. O que eu falei aqui para vocês, né? Esse if aqui particularmente é o if que permite que a pessoa simplesmente saia do tabuleiro, né? E ao sair do tabuleiro ela ganha o jogo. Mas eu posso deixar ele então um pouco mais complicado aqui e falar o seguinte, que quando a minha posição for menor ou igual que final, eu posso vir aqui, gravar minha posição antiga, ponho aqui uma variável, minha posição antiga, tá? Aí eu faço o quê? Ela é igual à minha posição, tá? Por que eu quero guardar essa posição? Porque daí eu posso vir aqui e fazer o seguinte, olha, ao invés de eu falar que quando ela sair do tabuleiro, ela volta para o final, eu posso simplesmente mandar ele de volta para a posição antiga. Então eu tive que modificar então aqui, tanto minha posição para receber minha posição antiga, quanto eu também tenho que dizer que a minha posição agora só pode ser maior do que final. Por quê? Porque se ela fosse maior ou igual estava antes, o que ia acontecer? Ela nunca ia acabar também. Né? Por quê? Porque a hora que ela chegasse na última posição, ela ia voltar para a anterior. Então não dá. Aqui para mim é só maior. Então aqui eu estou dizendo o quê? Que a hora que ele sair do tabuleiro, ele desconsidera aquela jogada. Ele vai ter que jogar de novo. Então isso faz com que ele tenha que jogar mais vezes até que ele chegue exatamente na posição 25. Tá? Antes de conseguir terminar o jogo. Tá? Então aqui,
daria para colocar um monte de coisa diferente, daria para mudar regra, daria para fazer um monte de outros detalhezinhos. O que eu vou fazer aqui para vocês é o seguinte, vamos deixar ele um pouco mais limpo agora o código, porque eu deixei assim, ele bem longo para vocês verem exatamente o que estava acontecendo. Mas vamos ver o que dá para a gente fazer para deixar esse código agora mais limpo, mais enxuto. Tá? É o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, aqui eu estou fazendo minha posição igual, a minha posição mais dado. Esse daqui é um código que ele é menos eficiente, digamos assim. O ideal aqui seria usar aquele código resumido, né, o curto, que é mais igual. Então isso daqui, eu tiro isso, fica lá, mais igual ao dado. Então isso está fazendo o quê? Que a minha posição é igual à minha posição mais dado. Então isso daqui é apenas uma escrita mais curta. Tá? O que mais que dá para a gente mudar? Aqui na posição final. Esse if aqui, vamos pensar se ele é realmente necessário. Tá? Por quê? Porque o que está sendo feito aqui dentro dele? Vamos também deixar aqui na escrita mais curta. Vamos lá, minha posição mais igual o elemento que eu tiver dentro do tabuleiro. Aqui a gente colocou esse if para quê? Para a gente verificar e fazer essa condição somente se eu encontrar uma cabeça de cobra ou uma ponta de escada. Tá? Se eu não encontrar isso no elemento, eu não faço a soma. Mas, será que isso realmente é necessário? Por quê? Porque se a gente se lembrar, no tabuleiro, todas as posições que não tem nada tem zero. Então, se eu somar zero, não faz diferença nenhuma, certo? Ele vai continuar na mesma posição. Se tiver uma ponta de escada, vai somar o valor. Se tiver uma cabeça de cobra, também vai somar o valor, que no caso vai ser um valor negativo, mas também vai ser uma soma. Então, no fundo, esse if aqui, ele está aqui dentro, mas ele é desnecessário. Tá? Por quê? Justamente porque tanto faz. Eu posso somar aqui as três situações, eu posso somar. Os três conteúdos possíveis dentro de um elemento, eu posso somar e não vai afetar em nada a minha lógica. Por quê? Porque se eu tiver, então, em um elemento que é zero, ele vai continuar ali mesmo. Se eu tiver uma cobra, vai ser um número negativo, ele vai para baixo. Se tiver uma escada, vai ser um número positivo, ele vai para cima. Tá? Então, aquele if lá era desnecessário aqui nessa lógica de programação. Bom, agora daí a gente pode dizer que a gente terminou esse programinha. Então, vocês podem testar depois e fazer várias variações. Eu poderia tentar, por exemplo, colocar esse while lá para baixo e fazer um do, ou fazer, como eu falei para vocês, um for aqui, que limitaria em, por exemplo, sei lá, 30 posições, tentar no máximo 30 posições para ele acabar. Então, várias variações possíveis aqui, mas com esse códigozinho aqui, ele consegue jogar, então, esse joguinho aqui do tabuleiro com as cobras e escadas. Tá? E agora, a última parte da aula de hoje é a gente discutir um pouquinho esse switch. Porque o switch, ele realmente é um caso à parte. Tá? A Apple, ela deixou esse switch elevado à 10ª potência, tá? Para a gente poder comparar com as outras linguagens. O que esse switch faz, então, de diferente? Tá? Então, ele está no mesmo patamar que o if e o else. Tá? Só que ele trabalha de uma forma um pouco diferente. Enquanto o if e o else a gente diz que é se e caso contrário, o switch a gente tem vários casos. Tá? Então, caso isso, caso aquele outro, e a gente deixa isso aí tudo dentro de um comando só. Então, o switch que a gente está acostumado é alguma coisa mais ou menos assim. Tá? Eu tenho um valor e tenho vários cases. Case 0, case 1, case 2. Eu vou colocar aqui uma coisa do tipo... vamos fazer o seguinte, quer ver? Para ficar um exemplo bem fácil. Var seleção igual a 0. Seleção igual a 1. Seleção igual a 2. Seleção igual a 3.
Ok. Então isso é o mais parecido que a gente chega com o que a gente está acostumado, tá? Na realidade, nas outras linguagens a gente ainda veria um break aqui, que a gente até pode colocar, mas eu explicaria para vocês depois o break. Tá? Então isso é o que a gente está acostumado. A ideia toda aqui qual é? A ideia é o seguinte, em vez de eu fazer um monte de if, else, if, else, if, else, eu poderia simplesmente falar o seguinte, olha, eu tenho uma variável, tá? Que no caso aqui é o meu i, né? I igual a 2, por exemplo. Tá. Aí faria o quê? Olha, verifica para mim o que tem dentro de i, e caso tenha 0 dentro de i, roda esse pedaço. Se for 1, roda esse pedaço. Se for 2, roda esse pedaço aqui. E se for qualquer coisa diferente disso, né, o default, aí você roda esse pedaço aqui. Tá? Então, esse é o comando switch que a gente está acostumado. Vocês podem ver que o único lugar que ele apareceu aqui no Playground, o valor foi justamente o 3. Por quê? Porque é o meu case 2, que é o que eu tinha atribuído ali em cima. Tá? Então, isso é o que a gente está acostumado a ver. Tá? O que muda, né, das linguagens que a gente viu aí como C e Java? Primeiro que não tem o break. Tá? Para que serve o break nessas outras linguagens? É o seguinte... Nas outras linguagens, quando você faz um case 0, por exemplo, o que diz que é para acabar o comando é esse break. Tá? Em Swift não tem isso, por quê? Porque nas outras linguagens, se a gente não tivesse o break, ele ia continuar. Seleção igual a 0, seleção igual a 1, 2, 3, até acabar o programa. Ele ia rodar isso daqui um por um até o final. Em Swift não. Em Swift um case não entra no outro. Tá? Então aqui ficou, na minha opinião, até mais claro. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Como o i é 2, a única coisa que foi rodada aqui foi a seleção igual a 3. Acabou por aí, o programa continuou rodando para cá, aqui para baixo. Tá? Então essa é a primeira diferença. Depois, o que mais que a gente pode fazer? Tá? Coisinhas que a gente não pode fazer. Por exemplo, um case nunca pode ter o corpo vazio. Justamente por causa dessa história. Como ele não pula de um para o outro, ele não pode ter o corpo vazio. Como que a gente resolve isso? A gente faz um único case com várias cláusulas. Tá? Isso daqui já começa a ficar diferente. Tá? Então aqui já começa a ser a parte de switch que é específica da linguagem Swift. Então eu posso definir numa mesma linha vários valores possíveis para avaliação. Então aqui eu estou dizendo, se o i tiver 0 ou se o i tiver 1, esse daqui é o que vai ser executado. Tá? Outra coisa, eu posso usar aqui dentro, né, a gente estava acostumado também nas outras linguagens que aqui só poderiam ser números inteiros. O switch em Swift, né, eu também posso ter uma coisa do tipo var nome igual Luciano. Tá? E aqui eu posso ter então strings. Luciano, nome, Fagundes, ou alguma outra coisa. Tá? Então o que vai acontecer? Aqui em Swift eu posso usar aqui então para mapear strings, posso mapear na realidade objetos, posso mapear o que quiser, desde que funcione aqui direitinho, desde que esteja variável e o case respectivo. Tá? E daí tem algumas coisas ainda mais malucas ainda que foram incluídas no Swift. Estou até seguindo aqui o livro que é para ter certeza que eu estou passando todas elas com vocês. Então, se eu estiver trabalhando com inteiros, eu posso usar, voltar aqui o i, intervalos. Então eu posso falar aqui que eu quero de 0 até 3. Vai ser seleção 2, aqui vai ser de 4 até 6 e aqui todo o resto. Então, tá vendo? Então, aqui seria a mesma coisa de colocar 0,1,2,3. Tá? Então, eu posso usar os operadores de sequência dentro da cláusula Swift. Eu posso usar tuplas e aí deixar a coisa ainda mais maluca. Então, vamos ver aqui um exemplo igual que estava no livro. Ponto é igual a 1,2, 1,3. Tá. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou avaliar esse ponto. E aqui eu teria que colocar algo como 0,1, por exemplo. 0,2, por exemplo. Tá?
E olha só, aqui você pode ver que daí ele não aceitou nenhuma e acabou caindo no default. Por quê? Porque para eu poder mapear isso daqui para todos os valores possíveis, e esse daqui é um outro detalhe, o switch tem que sempre mapear todos os valores possíveis. Tá? Então, se eu não fosse usar essa cláusula default aqui, eu teria que fazer todos os valores inteiros, de 0 até o maior valor inteiro possível, para ele poder aceitar essa cláusula switch. Tá? Senão, ele me daria um erro de compilação. Tá? Se eu chegar aqui e tirar esse default, por exemplo, ele me dá um erro de compilação, justamente dizendo que o switch tem que ser exaustivo. Ele tem que contemplar todos os valores possíveis aqui. E agora, a parte boa é que tem umas coisinhas interessantes que você pode fazer, que é trabalhar com variáveis dentro desses cases. Então, por exemplo, eu posso fazer um case x, 1, por exemplo. Então, aqui, o que significa esse x,1? Seleção, vamos lá, se ele vai reclamar. Parar de reclamar aqui. Ok, então aí isso daqui já facilita um pouco para a gente poder conseguir contemplar todas as opções. Por quê? Porque trabalhando com variáveis, eu posso dizer o seguinte, né? No caso aqui é uma constante, né? Na variável, é um let. Eu posso dizer que, olha, qualquer valor de x que chegar aqui vai ser contemplado dentro desse case, desde que o y seja 1. Tá? E a parte interessante também é que eu consigo daí usar e atribuir, por exemplo, usando esse x. Tá? Então eu posso dizer, olha, eu quero que a seleção seja o que quer que esse x aqui apareça. Vamos forçar que ele passe por aqui, vou colocar um y3, que é justamente o que eu sei que está no ponto ali. Então o que acontece? Ele está pegando então o valor que eu recebi aqui no x e está colocando como sendo seleção. Então ele já conseguiu usar aqui. Se eu quisesse, eu poderia fazer, inclusive, o y também. E fazer aqui x mais y, por exemplo. Tá? E com isso, eu já nem preciso mais do default. Por quê? Porque todas as variáveis possíveis aqui, né, todos os valores de x e y poderiam ser recebidos aqui dentro. E com isso, ele passa a ser o meu default. Tá? Então, isso daqui eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada no livro, porque daí eu tenho lá uns 3 ou 4 exemplos mostrando exatamente como que essas coisas funcionam, porque o switch realmente ele ficou muito poderoso na linguagem Swift. Tá? Ele não dá para comparar ele com nenhuma outra linguagem com a quantidade de situações que ele consegue resolver. Tá? Inclusive, colocar um exemplozinho aqui de where, né? Porque aqui o que acontece? Vocês podem ver que aqui eu estou dizendo, olha, eu quero um x e eu quero um y. Aqui ele está recebendo todas as possibilidades. Mas eu posso daí definir condições. Where x tem que ser, até para ele continuar funcionando, eu vou colocar y tem que ser maior do que x. Aí o que acontece? Aqui eu começo a ter um erro de novo. Por quê? Porque antes eu estava recebendo qualquer x e y. Agora eu estou definindo um where que está basicamente colocando um filtro. E está dizendo, olha, você pode receber qualquer x e y desde que, né, o y seja maior do que o x. Com isso ele está me dando um erro. Por quê? Porque aqui eu já não estou mais contemplando todas as possibilidades da minha tupla. Então eu seria obrigado a vir aqui e recolocar o meu default para ele poder rodar. Então, esse tipo de construção aqui eu nunca vi em nenhuma outra linguagem. Então o Switch ele ficou realmente extremamente poderoso dentro da linguagem Swift. Tá? Então vocês podem dar uma olhada depois no livro. Eu cobri basicamente todos os elementos. Tá, agora é só falar da parte de interrupções. Que vocês, eu acho que para se aprofundar, realmente dá uma olhada no livro lá. Aproveita enquanto está disponível lá no Techno-Hour, o download gratuito, vocês vão ver todos os exemplos que eu tenho lá para geração do switch. Depois a gente tem a parte de interrupções, tá? Que é o continue, break e fall through. O fall through eu vou já mostrar para vocês aqui no próprio switch, porque ele só aplica para o switch. Que é o seguinte, eu falei para vocês que em todas as outras linguagens a gente é obrigado a usar o break, certo? Aqui dentro do switch, para que ele não passe de um para o outro. Mas pode ser que em algum momento
você resolva que não, você quer que ele passe de um para o outro. Aí então aqui é o contrário. O comportamento padrão limita a execução dentro de um único case, tá? Mas se eu quiser forçar que ele passe de um case para o outro, eu posso usar o comandinho fall true. Se eu estou errado aqui, fall true, vou colocar aqui. Então eu posso usar o comandinho fall true. Fall true ele faz o quê? Ele entrou aqui, certo? Foi executar o primeiro case. A hora que ele encontrou o fall true, ele acabou caindo aqui para o default e passou a valer 7. Tá? Então isso daqui, em alguma situação em que você queira forçar o mesmo tipo de funcionamento que você tem em outras linguagens, você poderia então pegar e usar o fall true em todos os cases, e aí ele ia cair no primeiro e ia descendo depois para todo o restante do código. Tá? Então é só para, digamos assim, para trazer o mesmo tipo de funcionalidade que você teria em outras linguagens de programação, que é, na realidade, o comportamento que todo mundo está mais acostumado do Switch. Tá? Embora eu não acho que esse fall true aqui faça falta para programação. O break e o continue. O break e o continue, eles são justamente para você quebrar um bloco. Tá? O break, principalmente, ele quebra os blocos, seja de while, seja de for, ele quebra. E o continue, ele faz com que o loop, que o ciclo se feche. Tá? Então vamos voltar aqui nos exemplos de loop, para vocês darem uma olhada em como é que seria a utilização dele. Bom, nesse caso aqui, por exemplo, ele roda 25 vezes, certo? Se eu colocar aqui no 0, vamos lá. Ele roda lá 25 vezes. Tá? O que vai acontecer? Vamos supor que eu queira que ele, quando ele chegar no 20... Por algum motivo eu não quero que ele imprime a posição 24. Então posso colocar um if igual a 24 continue. O que isso daqui vai fazer? Quando o i for igual a 24, ele vai parar a execução aqui no continue, e ao invés dele rodar aqui o println e o i++, ele vai... eu vou fazer uma outra coisinha para ele não ficar preso, né? Senão eu vou fazer um i++ aqui. Tá? Senão ele ia ficar preso também. Porque o que vai fazer? Aí ele vai para a posição 25, tá? E volta aqui para cima. Então, aí quando ele vai ser 25, ele vai passar e vai... Na realidade, o que ele está fazendo aqui é simplesmente pulando a impressão do elemento 24. Tá? Você pode ver que aqui, ó, ele até rodou só 24 vezes. Agora ele não roda mais 25 vezes. Então, se a gente procurar aqui o exemplo do while, vou pular uma casa mais óbvia. Vou pular a casa 12. Se a gente for aqui procurar o exemplo do while, a gente vai ver que na hora que ele imprime o tabuleiro 11, ele já pula e depois na sequência já imprime o tabuleiro 13. Tá? Então isso que a gente está fazendo. O continue, ele faz com que o ciclo se interrompa e volte para a comparação. Tá? Então esse é o comportamento básico do continue. E a gente tem o break, que o break é o contrário. O break ele realmente sai do ciclo. Tá? Então aqui, por exemplo, se quando chegar no 12 ele interrompe, ele vai imprimir até o 11 e vai parar. Aqui. Então aqui vocês podem ver. Ele simplesmente parou na posição 11. Tá? Então são dois comandos que a gente usa para fazer interrupção. Tem algumas variações a mais da utilização do continue e do break, mas aí eu acho que vocês conseguem dar uma olhada e acompanhar pelo próprio livro. Ok? Então, é isso. Eu acho que já deu mais ou menos o tempo que a gente queria para essa aula de hoje. Deem uma olhadinha então no livro. Eu deixei o livro gratuito lá para vocês fazerem o download. Deixa eu voltar aqui o QR Code para vocês poderem fazer o download. Como eu falei para vocês, eu não sei quanto tempo eu vou deixar esse livro disponível gratuitamente. Talvez eu deixe bastante tempo, talvez seja tempo suficiente só para a Apple poder aprovar. Mas como eu sei que quem está acompanhando aqui as videoaulas, o ideal é que tenha o livro, então eu deixei disponível gratuitamente para vocês. Deem uma olhadinha lá, principalmente nessa parte do Switch, que tem muito detalhezinho, então vale a pena vocês darem uma olhada. E assim que a Apple liberar o livro lá na iBook Store, não se esqueçam, já está disponível na Amazon para quem quiser comprar o oficial. Assim que a Apple liberar, a gente envia por Twitter e tudo mais a informação, e eu também atualizo essa página avisando que o livro já está oficialmente disponível na iBook Store. Ok? Então beleza, gente, por essa semana é isso.
Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente conversa de novo na semana que vem. O próximo tema vai ser de funções e closures, ok? Um abraço então, até mais, falo com vocês depois do Techno Hour. Falou, tchau, tchau.